Coronel, vamos começar pela farsa, pela mentira que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal. Com relação à defesa do presidente Bolsonaro, foi a única que nós transmitimos, né, Uhum. parte do Celso Vilardi, fazendo a defesa do presidente Bolsonaro. Mas, coronel, o senhor viveu 4 anos intensamente ao lado do presidente Bolsonaro, deputado federal, que o senhor, ali de 19 a 22, está na Câmara como deputado também agora. Mas eu sei que o senhor viveu, né, aquele dia a dia intenso. Dá para imaginar que estão julgando o general Augusto Heleno? Dá para imaginar, coronel, que estão julgando Walter Braga Neto, Garnier, Ramagem, né, Anderson Torres e o presidente Bolsonaro? Dá para imaginar que chegamos a esse ponto de pessoas sérias, honestas, idôneas, passando por esse linchamento, coronel? Não, sinceramente, eu nunca esperaria ver uma situação como essa, né? E o pior de tudo, Pitoli, que a gente está vendo essa situação, e eu começaria dizendo que defesa da democracia é essa que eu vejo tanta gente vomitando hoje, falando em defesa da democracia, falando em golpe, mas estão defendendo a democracia, atropelando o processo legal, ou melhor dizendo, o devido processo legal. Na minha cabeça, justiça não pode ser feita com parcialidade. Essa justiça que nós estamos vendo nesse momento, ela é simplesmente um sinônimo de uma vingança assim institucionalizada. É uma perseguição mesmo que está sendo feita. E olha, o que não falta nesse processo que a gente está vendo, nesse julgamento, são falhas. Eu falo aqui tecnicamente, né? Por exemplo, a questão do juiz natural, né? Esse princípio que está previsto na Constituição, se eu não me engano, lá no artigo 5º, inciso 37 ou 38, acho que 37, é uma coisa extremamente importante, né? E quando você fere esse princípio do juiz natural, que não é um detalhe técnico, né? Ele é simplesmente uma linha que separa o Estado de Direito do arbítrio, né? E é um arbítrio ocasional nesse momento que a gente está vendo. Né? Que golpe é esse que estão acusando o Bolsonaro de ter praticado? Um golpe que sem ação, um golpe que é sem crime, sem prova, né? Uma condenação feita por narrativas, né? Trocando o Código Penal, literalmente, estão trocando o Código Penal por um roteiro político, por uma novela política. É, é praticamente inaceitável na minha cabeça. Eu não consigo aceitar que isso esteja acontecendo dessa forma, sendo cometido, digamos assim, por verdadeiros estudiosos do direito ou operadores do direito, porque nós estamos falando de advogados, juízes, pessoas formadas em direito, pessoas que operaram no direito por muito tempo, aviltando todo um processo, toda uma legislação para tentar fazer a perseguição a uma pessoa que é um político brilhante, que é um político carismático, uma pessoa que teve só 58 milhões de votos, que é justamente o Bolsonaro. Então não dá para aceitar com tantas falhas esse processo que isso continue prosperando e principalmente ver quem deveria ser o freio, que é o Senado Federal, absolutamente inerte, absolutamente omisso na sua função, naquilo que está previsto na Constituição. Essa fragilidade probatória que a gente está vendo no processo é algo estarrecedor, bizarro demais para que eu pudesse admitir. Eu acompanhei um pouco da defesa do presidente Bolsonaro, que aconteceu agora há pouco, inclusive aqui pela Ouro Verde, estava atento ali nas palavras do advogado, né? E a gente percebe claramente como ele pontua exatamente aquilo que a gente está falando, essas confusões jurídicas que criaram, né? A questão do próprio papel do ministro Alexandre Moraes, que há uma tensão constitucional muito grande que a gente tem que destacar, né? A gente volta a falar de novo desse devido processo legal, né? Esse aspecto substancial onde a gente pelo menos esperaria que o julgador
né, se colocasse numa posição de imparcialidade, isso não acontece. E aí fere o princípio da imparcialidade. Como é que você quer julgar uma pessoa onde você já tem um ânimo de querer condená-lo? Então é muito difícil. E não dá para esconder isso, hein? Me desculpa, mas não tem como esconder. Uma pesquisa hoje mostrou que 62% das pessoas enxergam essa parcialidade, isso aí pesquisado pelas redes sociais, uma pesquisa feita pelas redes sociais, 62% hoje enxergam essa parcialidade dos julgadores desse núcleo crucial onde está envolvido o presidente Bolsonaro. Então não tem como a gente admitir uma situação dessa, né? Mas a cobrança que a gente tem que fazer nesse momento é em cima do Senado Federal. Hoje, os julgadores dos ministros do Supremo são os senadores constituídos, eleitos pelo povo e que, nesse momento, estão aí simplesmente jogando todos os votos que tiveram na urna na lata do lixo. E é claro que eu vou deixar bem claro que não são todos os senadores, porque existem senadores, como você disse agora há pouco, com aquilo roxo, né? E que estão ali fazendo o seu papel de defender, não o Bolsonaro, mas defender as instituições, defender a democracia de verdade. E os outros estão jogando seus votos no lixo, dando uma banana para todos os seus eleitores e dizendo: eu vou fazer aquilo que eu quero e aquilo que me interessa. É esse o cenário que a gente, infelizmente, vê dentro do Senado Federal, com uma considerável parte dos senadores simplesmente que deveriam tomar uma atitude e não toma. E aí a gente não pode deixar de destacar. O maior culpado nesse momento dentro do Senado Federal chama-se Davi Alcolumbre, que infelizmente a gente tem que aprender com os erros ou com os fatos. Que coisa cruel é esse regimento do Senado Federal que deixa nas mãos de uma pessoa a decisão da abertura de um processo de investigação em cima de um ministro. Quando eu poderia imaginar que aquilo que foi provavelmente escrito ali nos anos 80, 88, 89, que é o regimento do Senado Federal, quando é que a gente poderia imaginar que uma decisão tão importante que deveria caber a um colegiado, e isso é a essência da democracia, né, vai parar nas mãos de apenas um senador? 41 senadores assinaram a proposição de abertura de um processo e um consegue contrapor a decisão de 41 senadores. Como é que a gente poderia imaginar que isso poderia chegar nessa situação? É hora de a gente realmente fazer uma correção do rumo, do curso que a gente está indo, corrigir esse regimento e saber que a vontade da maioria dentro de uma democracia é o pilar mais importante para que a gente possa conseguir viver em liberdade. E a gente precisa mudar isso urgente, né, de uma forma que nunca mais aconteça isso, porque infelizmente nós ficamos de mãos amarradas, onde 41 senadores querem uma coisa e um sujeito não quer abrir o processo. Então, Pitoli, o que a gente pode falar realmente dessa novela política que a gente está vendo, porque isso não é um julgamento, sinceramente eu não consigo enxergar isso como um julgamento, porque se isso tivesse caracterizando realmente a justiça brasileira, tivesse mostrando que esse país é sério, pode ter certeza que os rumos seriam completamente outros. Sujeito que não pegou triplex de ninguém, sujeito que não abonou corrupção de ninguém, sujeito que não pegou sítio de ninguém, um sujeito que apenas defendeu o Brasil e o povo brasileiro, está aí sendo julgado, podendo até ser condenado a uma pena superior a 40, 50 anos. É muito cruel e muito difícil nesse momento para eu enxergar isso, Pitoli. Agora, Coronel, eu vou insistir num ponto, e eu sei do tamanho da sua franqueza e da tua sensatez. Essa história de herança de homem vivo, mas puta, Coronel, isso está me incomodando, Coronel. Mas está me tirando do sério, sabe por quê? A gente começou o programa de hoje, não sei se o senhor viu, aquela imagem do presidente Bolsonaro ali atrás do portão da casa dele, né, como se estivesse enjaulado, né, um leão enjaulado, né? Um leão ainda com dentes, eles estão querendo tirar os dentes desse leão, essa é a intenção, né? E aquele homem ali andando de lá para cá naquele portão, e aí essa discussão da herança política do Bolsonaro, aprova anistia, mas daí ele não vai poder estar elegível, mas daí apoia a chapa não sei o quê.
Coronel, até quando a gente vai viver essa situação? O que a gente tem que colocar como condicionante, né, para a gente avançar é impeachment, é ampla, geral e irrestrita. Não tem essa história de meio grávida, meio anistia. Isso não existe, não existe. Tá ruim isso, né, Coronel? É muito ruim mesmo, Pitoli, porque se você for na essência, olha só, as acusações, os crimes onde o presidente Bolsonaro está sendo acusado, como é que um sujeito pode ser acusado de violência armada se não pegou numa arma em nenhum momento? Uma das coisas que faz o crime ser condenável são as ações, são os atos que são praticados e eles precisam cumprir o conceito de crime, né? Ação típica e punível, prevista na legislação, né? Um dos conceitos mais básicos do que é um crime. E o Bolsonaro pegou em arma, gente. Bolsonaro pegou, vamos dizer assim, ele nem no Brasil ele estava. Ele estava fora do país justamente para se proteger até de uma eventual acusação que veio, com toda certeza. Então, nos aspectos mais básicos, a gente consegue enxergar essa crueldade, essa chuva de narrativas que dizem defender a democracia, mas estão simplesmente mostrando que o país hoje está numa ditadura e a ditadura do judiciário. A gente precisa ser muito claro com isso, né? Que agora não é a nossa proposta aqui, não é o Bolsonaro que nós estamos defendendo, não. Nós estamos defendendo, pelo menos é um sistema republicano que a gente acha que tinha nesse país. Mas infelizmente hoje, quando você não pode falar, quando você não pode dizer aquilo que você pensa, quando você não pode defender as suas bandeiras, né, a democracia já foi para o espaço. Então, quando a gente fala em Bolsonaro, quando a gente fala em Braga Neto, em General Heleno, Alexandre Ramagem, e essas 33 pessoas que se somam a outras 1.600 pessoas que estão aí sendo punidas, parece que faltam 300 e poucos julgamentos ainda para serem processados dentro do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando da liberdade de 220 milhões de brasileiros. Nós não estamos brincando, não. Aquela história da cerquinha dos porquinhos, né, ela está acontecendo debaixo do nosso nariz, debaixo dos nossos olhos. A gente precisa ter todo esse cuidado e mostrar que nesse momento não se trata de defender um CPF ou de um nome chamado Jair Messias Bolsonaro. A gente tem que usar o fato do julgamento do presidente Jair Bolsonaro para resgatar nossa liberdade dentro do nosso país. Eu faço aquela pergunta: você se sente livre em solo brasileiro hoje? Você se sente à vontade para exercer o seu direito do livre pensamento expressado por gestos, atos ou palavras? Me responda se você se sente livre, e muita gente vai dizer que não se sente livre. Então você não está num país democrático, meu amigo. Você está sob uma ditadura. E quem está implantando essa ditadura não é um ditador, né? É um colegiado. Infelizmente, hoje o Supremo Tribunal Federal, que diz defender o Estado Democrático de Direito, na verdade ele está defendendo a ditadura que ele implantou aqui no Brasil nesse momento. Isso afeta todos nós. Quando a gente fala que a gente tem que ir para Paulista, e muita gente me questiona, eu cansei de responder o WhatsApp hoje, foi: meu amigo, vá para Paulista. Nós derrubamos o Collor por muito menos em 92, nós derrubamos a Dilma em 2016. E tudo isso foi por quê? Foi porque alguém gostou da gente? Não, porque a gente estava ali na rua cobrando. É muito importante a participação do povo brasileiro nesse momento, pelo menos para mostrar para os políticos: olha, nós estamos de olho em vocês. Nós estamos acordados, com os olhos bem abertos, vendo exatamente o que vocês estão fazendo. Nós colocamos vocês em postos chaves como deputados federais e como senadores para que vocês pudessem ser, como a Constituição diz, os nossos representantes, e não os representantes dos seus direitos, das suas benesses, do seu bolso, da sua fortuna. Vocês estão aí para defender a gente.
E é esse o recado que você precisa dar a cada parlamentar. São 513 deputados, 81 senadores que deveriam honrar os votos que tiveram e representar o povo brasileiro. E nesse momento estão de joelhos, estão acovardados, estão sendo omissos e até criminosos por não fazerem aquilo que a Constituição manda: representar o povo, abrir processo contra um, contra outro e assim por diante. Estão negligenciando nas suas obrigações. Como é que a gente vai corrigir isso, gente? É ficando quieto dentro de casa, assistindo uma novela qualquer, um filminho qualquer? Não. Comece a se preocupar, porque a coisa é muito mais grave do que a gente imagina. Hoje é o Bolsonaro, amanhã poderá ser você.